7 anos. Ela não estava ali. O pensamento o atingiu antes mesmo que a consciência plena o resgatasse do sono. Uma brasa ardente e cruel deixada por um sonho que se desfazia como fumaça. Sheikh Khalid Al-Qadir abriu os olhos para o teto dourado de seu quarto palaciano, o corpo pesado e frustrado contra os lençóis de seda egípcia que permaneciam frios e vazios ao seu lado. Uma onda de calor inútil percorreu seu peito. Um desejo antigo e não resolvido que se recusava a morrer com a luz da manhã. Por 7 longos, intermináveis anos, ele acordava com essa mesma sensação fantasma, a certeza de que uma parte de sua alma estava faltando. Do lado de fora, o sol nascia sobre seu emirado próspero, mas dentro daquelas paredes, apenas a sombra de uma promessa quebrada o assombrava. O que você faria no lugar dele, acorrentado a uma busca que parecia impossível? Se você estivesse sentindo essa mesma agonia, o que teria feito? Aliás, me diga de qual cidade você está ouvindo. Preciso saber que não estou sozinho nisso. Se você quiser ouvir mais histórias como esta, inscreva-se no canal. A transição da agonia privada para a performance pública era uma arte que Khalid dominara com perfeição. Em menos de 1 hora, ele estava em sua sala de reuniões, o peso de decisões políticas sobre seus ombros largos. A expressão impassível de um líder nato. Mapas de projetos de infraestrutura cobriam a mesa de mogno polido, e o ar vibrava com a urgência de alianças comerciais. Foi então que Fadi, seu conselheiro mais antigo e amigo leal, entrou com uma delicadeza que contradizia a gravidade de sua missão. Ele carregava um tablet, a tela brilhando com os rostos de 3 princesas de reinos vizinhos, cada uma mais bela e estrategicamente vantajosa que a outra. Khalid, Fadi começou. A voz baixa e respeitosa, o conselho insiste, precisamos de uma aliança, precisamos de uma rainha. A reação de Khalid foi instantânea e violenta, um muro de gelo se erguendo em seus olhos. Não, ele disse, a palavra curta e afiada como uma lâmina, cortando o ar pesado da sala. Fadi suspirou, um som de exaustão familiar. Por quanto tempo mais você vai adiar o inevitável? Seu tio Zafir está perdendo a paciência. O emirado precisa de estabilidade, de uma linhagem. Ele deslizou o tablet pela mesa, mas Khalid nem sequer olhou para as imagens. Seu olhar estava fixo em um ponto distante, na memória de outra face, uma que ele só conhecia por uma única fotografia desbotada. Minha resposta permanece a mesma, Khalid declarou. A voz agora um trovão contido, uma promessa de tempestade. Eu não vou prender outra mulher a um destino que ela não escolheu. Não de novo. Eu só me casarei quando encontrar a mulher que assombra meus sonhos. E nenhuma dessas, ele gesticulou com desdém para o tablet. É ela. A recusa era categórica, inegociável. Um ato de penitência que ninguém, nem mesmo Fadi, compreendia totalmente. Era a sua cruz, e ele a carregaria sozinho, custasse o que custasse. Naquela tarde, porém, algo mudou. Após dispensar Fadi com uma rispidez que beirava a crueldade, Khalid se viu parado na varanda de seu escritório, observando a cidade pulsar abaixo. Uma vibração estranha percorria o ar, uma corrente elétrica que fazia os pelos de seus braços se arrepiarem. Não era o vento do deserto, nem o zumbido do progresso. Era algo mais antigo, mais profundo. Um pressentimento crescente se instalou em seu peito, uma sensação de proximidade tão intensa que era quase dolorosa. Ele sentia, com uma certeza visceral e inexplicável, que o dia de hoje não seria como os outros 2.555 dias de busca infrutífera. Foi nesse exato momento que seu assistente pessoal entrou, a voz formal quebrando o feitiço. Vossa Alteza, disse ele, sua agenda da tarde.
A visita ao orfanato Oásis das Crianças está confirmada para as 3 horas. O nome era insignificante, mas para Khalid pareceu um trovão anunciando a chegada da chuva após uma longa e devastadora seca. O ar cheirava a jasmim e a mármore frio, uma combinação que para qualquer outra pessoa seria o perfume do paraíso. Mas para Laila Al-Jamil, de 25 anos, era o cheiro de uma gaiola dourada. Ao cruzar os portões do orfanato Oásis das Crianças, um complexo financiado pela realeza e mais parecido com um palácio em miniatura, a opulência silenciosa do lugar pareceu zombar de sua própria existência fragmentada. Um nó apertado se formou em seu estômago enquanto observava o pátio interno, onde fontes murmuravam segredos para os mosaicos coloridos no chão. Ela se sentia como uma sombra deslizando por um mundo de luz vibrante, uma intrusa em um santuário que nunca poderia ser verdadeiramente seu. Cada passo sobre o piso polido era um lembrete cruel de que ela não pertencia àquele lugar, nem a lugar nenhum. Era uma peça quebrada, tentando desesperadamente se encaixar em um quebra-cabeça que já estava completo sem ela. E o peso dessa verdade era esmagador. Sua prisão não tinha grades de ferro, mas paredes de silêncio, uma fortaleza que ela mesma construiu ao longo de 7 anos tortuosos. Laila era, para todos os efeitos, uma cuidadora muda, uma identidade que a protegia e a sufocava na mesma medida. Agora, essa frágil paz estava prestes a ser estilhaçada. Faltavam apenas 30 dias para que seu noivo arranjado, um comerciante viúvo e respeitado, 30 anos mais velho que ela, viesse buscá-la para cumprir um acordo selado por seus tios gananciosos. Este emprego no oásis era seu último ato de rebeldia. Um breve interlúdio de propósito antes que as portas de sua vida se fechassem para sempre. A resignação era uma capa pesada sobre seus ombros, mas por baixo dela, uma chama teimosa de desejo por liberdade ainda ardia. Um anseio secreto e desesperado por uma vida que fosse sua, e não a moeda de troca em uma negociação familiar cruel e impiedosa. Sua função oficial era de professora assistente para as crianças mais novas, um papel que ela abraçava com uma dedicação feroz e silenciosa. Era ali, entre os pequenos órfãos, que sua alma encontrava um respiro. Naquela manhã, ela encontrou a pequena Zara, de 5 anos, encolhida em um canto do jardim, chorando baixinho após uma briga por um brinquedo. Sem dizer uma palavra, Laila se aproximou e sentou-se ao seu lado, não para repreender ou consolar com frases vazias, mas simplesmente para estar presente. Ela ofereceu à menina uma flor de hibisco que havia caído no chão. Zara olhou para a flor, depois para os olhos de Laila, que transmitiam uma compreensão tão profunda e gentil que as lágrimas da menina pararam. Ela pegou a flor e segurou a mão de Laila. Um pequeno gesto de confiança que preencheu o vazio no peito da mulher com um calor momentâneo, mas vital. Madame Elara, a diretora do orfanato, uma mulher de olhos sábios e postura régia, observava a cena de longe com um sorriso contido. Ela se aproximou lentamente, sua presença uma aura de calma e autoridade. "Você tem um dom, minha querida", disse ela suavemente, a voz um bálsamo. "Você não precisa de palavras para curar. Sua alma fala mais alto do que qualquer voz que eu já ouvi." Laila apenas inclinou a cabeça em um gesto de gratidão, o coração apertado. Elara colocou uma mão reconfortante em seu ombro. "Seu noivo é um homem de posses, mas duvido que ele compreenda a verdadeira riqueza que está prestes a receber. É uma pena que o mundo valorize mais o ouro do que a bondade." A observação, embora bem intencionada, foi como uma faca girando na ferida de Laila. Um lembrete de que seu valor era transacional,
uma mercadoria a ser entregue. Foi então que Madame Elara mencionou a notícia que faria o mundo de Leila desmoronar. Preparem tudo. O Sheikh Khalid Al-Qadir nos honrará com sua visita anual em 2 semanas. Ele é o principal benfeitor deste lugar, um homem temido por seus inimigos e reverenciado por seu povo. Ela fez uma pausa, o olhar pensativo. Dizem que ele é o homem mais poderoso do Emirado, o mais implacável em suas decisões e também o mais solitário. O nome dele atingiu Leila como um raio, roubando o ar de seus pulmões. Uma onda de gelo percorreu sua espinha, vértebra por vértebra, o pânico primitivo subindo por sua garganta. O nome do monstro que assombrava seus pesadelos. Uma curiosidade doentia e aterrorizante a invadiu, mas foi rapidamente esmagada por um instinto de sobrevivência. Ela não podia, ela não devia. Ela precisava desaparecer antes que ele chegasse. Naquela noite, deitada em sua cama simples, Laila traçou um plano desesperado. Ela ficaria doente, pediria para visitar um parente distante e imaginário. Qualquer coisa para evitar o encontro que seu instinto gritava ser o fim de tudo. Ela se agarrava à crença de que ainda possuía algum controle, que sua invisibilidade era um escudo impenetrável. Mal sabia ela que alguns fios do destino são tecidos com uma força inexorável, conectando almas através de desertos e anos de silêncio. Ela podia fugir de seu passado, podia esconder seu rosto e silenciar sua voz, mas não podia escapar da colisão que se aproximava, pois algumas tempestades não são feitas para serem evitadas. Elas são enviadas para arrancar tudo pela raiz, forçando uma nova vida a brotar das ruínas, quer se esteja preparado para isso ou não. O encontro era inevitável. As 2 semanas se passaram não como dias, mas como grãos de areia escorrendo por uma ampulheta implacável, cada um aproximando Laila do momento que ela mais temia. Todas as suas desculpas cuidadosamente elaboradas foram gentilmente rebatidas pela sabedoria inabalável de Madame Elara. Uma febre súbita, uma carta urgente de um parente distante e doente, cada tentativa de fuga encontrava uma solução calma e uma ordem para que ela permanecesse. Agora, o dia havia chegado, pesado e opressivo sob o sol do meio-dia. O ar no pátio parecia vibrar com uma antecipação nervosa, um zumbido que ecoava o pânico silencioso no coração de Laila. Ela se manteve junto às crianças, usando suas risadas e brincadeiras como um escudo humano, um disfarce frágil para a mulher que desejava se dissolver em uma sombra, tornando-se completamente invisível para o mundo e principalmente para ele. Então, ele chegou, não com o barulho de trombetas, mas com o som discreto e poderoso de pneus esmagando o cascalho da entrada. Uma pequena comitiva de carros pretos e reluzentes parou diante dos portões principais, e dela desceu uma figura que parecia absorver toda a luz ao redor. A 30 ou 40 metros de distância, Laila não conseguia distinguir suas feições, apenas a silhueta imponente e inconfundível de poder. Ele era alto, os ombros largos preenchendo um terno de corte impecável, movendo-se com uma economia de gestos que sugeria uma força contida, a calma perigosa de um predador no ápice de sua cadeia. Mesmo sem ver seu rosto, a presença dele era uma força da natureza, uma tempestade se formando no horizonte, prometendo arrancar tudo pela raiz com sua simples aproximação. Era a personificação da autoridade. E Laila sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Uma onda de calor inexplicável subiu pela sua nuca, espalhando-se por suas bochechas e orelhas. Uma traição de seu próprio corpo. Seu coração, antes um tambor abafado de ansiedade, disparou em um ritmo violento e descontrolado, martelando contra suas costelas como se quisesse escapar.
As pontas de seus dedos formigaram, e uma sensação estranha, como se cada centímetro de sua pele estivesse subitamente acordando de um longo sono, a dominou por completo. O choque da reação a atingiu com a força de um tapa. Que vergonha! Que traição! Ela estava prometida a outro homem. Um homem que ela não amava, mas a quem devia respeito. Sentir aquilo por uma silhueta, por um completo estranho que representava tudo o que ela odiava, era uma autorrecriminação feroz e humilhante. Antes que pudesse processar o turbilhão, ele se moveu, desaparecendo dentro do prédio principal. Tentando desesperadamente se recompor, Layla inventou uma desculpa para as outras cuidadoras e correu para dentro, buscando o refúgio anônimo dos corredores internos. Seu plano era simples, permanecer na ala das crianças até que a visita terminasse. Mas ao passar pelo escritório de Madame Elara, a porta entreaberta deixou escapar algo que a paralisou no lugar. Uma voz masculina, grave e ressonante, preencheu o silêncio do corredor. Não era alta, mas possuía um timbre profundo que vibrava no ar, carregado de uma autoridade natural e uma melodia inesperada. O impacto foi devastador e imediato. Um arrepio elétrico desceu por sua coluna, vértebra por vértebra, e uma contração súbita e chocante apertou seu baixo ventre, roubando-lhe o fôlego. Era um desejo primitivo e chocante, nascido puramente do som. Uma reação visceral que a deixou completamente atordoada. Ela ficou imóvel, a mão pressionada contra a parede fria para se firmar, incapaz de avançar ou recuar. O mundo se resumiu àquela voz. Ela não conseguia entender as palavras. Algo sobre financiamento, sobre novos projetos. Mas não importava. Cada sílaba era como um toque. Cada inflexão, uma carícia em lugares de sua alma que ela nem sabia que existiam, despertando anseios que ela havia enterrado sob 7 anos de silêncio e resignação. Uma vergonha ainda mais profunda e quente a inundou. Como seu corpo podia traí-la de forma tão completa? Como o som de um homem podia desfazê-la com tanta facilidade? O clique suave da porta se fechando soou como um tiro, quebrando o feitiço. Ela ficou ali, tremendo. O eco daquela voz ainda ressoando em seus ossos, em seu sangue, em cada fibra de seu ser. Ofegante, Layla se encostou na parede, fechando os olhos com força, tentando apagar a sensação. Aquele homem era perigoso, não porque ele era o monstro de seus pesadelos, mas por uma razão infinitamente pior. Seu corpo reagia a ele como se o reconhecesse, como se estivesse esperando por ele. Sua presença, mesmo que indireta, era uma ameaça não à sua liberdade física, mas ao controle que ela lutou tanto para manter sobre si mesma. Naquele instante, uma decisão se solidificou em sua mente com a clareza do pânico. Ela precisava evitá-lo. Não apenas hoje, mas sempre. Precisava se esconder, se tornar ainda mais invisível, garantir que seus caminhos nunca mais se cruzassem. Era uma questão de sobrevivência. Mas o destino, com sua ironia cruel, já tecia outros planos, e a colisão era não apenas inevitável, mas iminente. 10 dias. 10 dias se passaram em uma agonia suspensa, uma dança de sombras e quase encontros que deixava Layla com os nervos em frangalhos. Ela se tornara uma especialista em evasão, mapeando os horários de Khalid com uma precisão desesperada, aprendendo seus padrões de visita e garantindo que estivesse sempre em uma ala oposta do complexo. Cada vislumbre de sua comitiva à distância era o suficiente para enviar uma onda de pânico gelado por seu corpo, fazendo-a recuar para a segurança do anonimato. A tensão era uma corda esticada, vibrando perigosamente perto do ponto de ruptura. O ar parecia mais denso, cada dia mais pesado que o anterior, e o relógio de sua própria condenação não parava.
Faltavam apenas 23 dias para que seu noivo viesse buscá-la. 23 dias para que a gaiola dourada se fechasse para sempre. E a sensação de que estava correndo em círculos dentro de um labirinto em chamas era sufocante. O incidente aconteceu em uma tarde ensolarada, quando uma falsa sensação de normalidade havia se instalado no pátio. As crianças corriam, suas risadas ecoando contra as paredes de arenito. Layla observava de perto, um sorriso frágil em seus lábios. Quando o pequeno Omar, de 6 anos, tropeçou em sua própria corrida desenfreada. Sua trajetória era um míssil humano apontado diretamente para um pedestal de mármore que sustentava um vaso de porcelana antigo. Um presente inestimável do próprio Sheik. O tempo pareceu desacelerar em um borrão de movimento impensado, movido por puro instinto protetor. Layla se jogou para frente. Ela conseguiu agarrar Omar, amortecendo sua queda com o próprio corpo, mas o impulso de seu movimento foi longe demais. Seu ombro se chocou contra o pedestal. O som agudo e cristalino do desastre cortou o ar, seguido por um silêncio chocado. O vaso, reduzido a 1000 pedaços azuis e brancos, jazia no chão como uma promessa quebrada. A consequência foi imediata e inevitável. Madame Elara a encontrou minutos depois, o rosto uma máscara de preocupação e resignação. Ele sabe, disse ela, a voz baixa e grave. O Sheik exige uma explicação, pessoalmente. O terror desceu sobre Layla como um sudário gelado, roubando o ar de seus pulmões. Sua caminhada pelos corredores silenciosos, em direção à biblioteca particular do Sheik, foi a mais longa de sua vida. Cada passo nos ladrilhos de mármore polido ecoava a batida frenética e descontrolada de seu coração. O ar parecia ter se solidificado, tornando cada inspiração um esforço hercúleo. Ela tentava desesperadamente construir suas defesas mentais, lembrar-se do monstro que ele deveria ser, mas seu corpo era um traidor. Um calor estranho se espalhava por seu peito e um formigamento elétrico dançava em suas veias. Uma antecipação terrível e excitante que a enchia de vergonha. Enquanto isso, na quietude de sua biblioteca, Khalid ouviu o relatório de seu assistente com uma atenção dividida. A perda do vaso era insignificante, uma nota de rodapé em seu dia. Mas então, o nome da cuidadora foi mencionado. Layla Al-Jamil, disse o assistente, e o nome atingiu Khalid com a força de um raio. Foi uma reação física, violenta e completamente irracional. Uma corrente elétrica percorreu seu corpo, fazendo seu coração dar um salto doloroso no peito. O nome ecoava em sua mente, não como uma informação nova, mas como a lembrança de uma melodia esquecida, uma palavra que sua alma conhecia. Ele dispensou o assistente com um gesto brusco, a mente girando. Por que aquele nome? Por que aquela reação visceral a uma completa estranha, uma cuidadora silenciosa que quebrara um objeto? Um pressentimento avassalador tomou conta dele. A certeza de que estava à beira de uma descoberta monumental. Não, ele disse em voz alta para o silêncio da sala, a decisão se formando com uma clareza impulsiva e inabalável. Cancele minha próxima reunião. Eu mesmo falarei com ela. A ordem quebrou todos os protocolos, mas ele não se importava. Havia uma força maior em jogo, uma necessidade primitiva de ver o rosto da mulher que carregava aquele nome. Ele pediu a Fadi o arquivo dela. A informação era escassa, órfã, trabalhadora exemplar, silenciosa. E então, a linha que fez o sangue ferver em suas veias, noivado arranjado, casamento em menos de um mês. Um soco invisível atingiu seu estômago, seguido por uma onda de fúria primitiva e possessiva que ele não conseguia explicar nem controlar. A ideia de outro homem reivindicando-a, mesmo uma mulher que ele nunca havia visto, era uma afronta insuportável,
um crime contra uma lei universal que ele acabara de descobrir existir em seu próprio coração. Ela chegou à porta maciça de carvalho da biblioteca, a mão tremendo tanto que mal conseguia levantá-la para bater. Cada fibra de seu ser gritava para que ela fugisse, mas seus pés estavam pregados no chão. Do outro lado da porta, Khalid estava de pé junto à janela, os punhos cerrados ao lado do corpo, o coração martelando contra as costelas em um ritmo que rivalizava com o dela. Ele ouviu os passos hesitantes pararem do lado de fora. Aquele era o momento. No instante em que a mão dela tocou a maçaneta fria de latão, uma vozinha aguda chamou seu nome em um sussurro. Layla! Era a pequena Zara, segurando um livro de figuras com uma página rasgada. A interrupção foi um choque para o sistema de ambos. Uma onda de alívio nauseante a inundou, enquanto uma pontada de frustração inexplicável e cortante o atingiu. Zara rapidamente mostrou a página rasgada. E Layla, com dedos ainda trêmulos, gesticulou uma promessa silenciosa de que a consertaria mais tarde. A menina sorriu e correu de volta pelo corredor. A interrupção durou menos de 1 minuto, mas pareceu uma eternidade. Agora, o silêncio retornara, mais pesado e carregado do que antes. Não havia mais para onde fugir, não havia mais desculpas. A porta de carvalho era a única barreira entre seu passado aterrorizante e um futuro desconhecido e ainda mais assustador. O momento havia chegado, suspenso no ar como uma lâmina prestes a cair. O próximo passo, o simples girar da maçaneta de latão, mudaria absolutamente tudo. E ambos, de cada lado daquela porta, sentiam isso com uma certeza que lhes roubava o fôlego. A mão dela girou a maçaneta de latão frio, e o som suave do clique da fechadura foi como o estalar de um galho seco em uma floresta silenciosa, anunciando a chegada de um predador. A porta de carvalho se abriu lentamente, rangendo quase imperceptivelmente, e o tempo se desintegrou. Khalid não viu o movimento, não ouviu o som. Ele apenas sentiu a mudança no ar, uma perturbação na própria estrutura da realidade. Seus olhos, antes fixos na janela, se moveram com uma lentidão torturante, encontrando a figura parada na soleira da porta. A luz da tarde entrava pelas janelas altas atrás dele, lançando o rosto dela em uma sombra parcial. Mas não importava. Ele viu seus olhos. E foi como se o próprio universo prendesse a respiração. O coração de Khalid parando de bater por uma eternidade insuportável. O silêncio na sala se tornando um rugido ensurdecedor em seus ouvidos. Era ela. O reconhecimento não foi um pensamento, foi uma colisão. Uma força invisível o atingiu no peito, roubando-lhe o ar e a razão. A mulher da fotografia. A mulher de 7 anos de busca, de noites insones, de culpa corrosiva. Mas a imagem desbotada não fazia justiça à realidade. Seus cabelos eram como seda negra derramada sobre os ombros. Sua pele tinha o brilho de pérola sob a luz suave. E seus olhos eram exatamente como ele sabia que seriam. 2 piscinas profundas de uma dor antiga e uma força indomável. Seus joelhos ameaçaram ceder e ele teve que se apoiar discretamente na mesa. Uma onda de alívio tão violenta que quase o afogou foi seguida por uma fome primitiva. Uma necessidade de reivindicação que o chocou. Minha. O pensamento era possessivo, insano. E então, o terror gelado. E se ela não sentisse nada? E se para ela, ele fosse apenas o monstro de sua história? Layla ergueu o olhar, o coração martelando uma batida de pânico contra suas costelas, e o viu por inteiro pela primeira vez. O impacto foi um soco invisível no plexo solar. Ele era uma força da natureza contida em um terno perfeitamente cortado. Mais alto do que ela imaginara, com ombros largos que pareciam carregar o peso do mundo sem esforço algum.
Seu rosto era uma obra de arte esculpida em ângulos duros e linhas severas. Uma beleza masculina brutal, que era ao mesmo tempo aterrorizante e hipnotizante. Mas foram seus olhos que a desfizeram. Escuros, intensos, de um ônix líquido que parecia enxergar diretamente em sua alma, arrancando todos os segredos, todas as defesas que ela construiu meticulosamente por 7 anos. O ar na sala tornou-se denso, pesado, e ela sentiu como se estivesse se afogando em sua presença avassaladora, cada centímetro de sua pele formigando em alerta. Sua mente gritava: estranho, perigo, monstro. Mas seu corpo era um traidor. Uma corrente elétrica percorreu sua espinha no momento em que seus olhos se encontraram, e um calor insuportável se espalhou por seu baixo ventre. Uma onda líquida e vergonhosa de desejo. Suas pernas ficaram bambas e a visão dele ficou turva por um instante. Algo dentro dela, uma parte antiga e esquecida de sua alma, o reconheceu. Não fazia sentido. Era uma loucura. Mas a sensação era inegável. Um reencontro com algo que ela nunca soube que havia perdido. Esse desejo primitivo, tão agudo que doía fisicamente, era uma traição a tudo o que ela era, a tudo o que ela acreditava. Era uma afronta ao seu noivado, à sua sobrevivência. E o terror que sentiu não era apenas dele, mas de si mesma, de sua própria reação incontrolável. Por um momento suspenso, o mundo exterior deixou de existir. Não havia biblioteca, nem orfanato, nem títulos ou obrigações. Havia apenas o espaço carregado de eletricidade entre eles. Um vácuo preenchido por 1000 perguntas não ditas e um reconhecimento que desafiava o tempo e a lógica. O silêncio era uma linguagem própria. Uma comunicação febril de almas que se encontravam através de um abismo de dor e mal-entendidos. Ele via a caça terminada e a penitência apenas começando. Ela via o início de um terror delicioso, uma ameaça à sua frágil paz, que também era, de alguma forma, inexplicável, uma promessa. Ele era o seu carcereiro e, de alguma forma, a chave para sua liberdade. A gravidade daquele momento os prendeu no lugar, incapazes de se mover, de respirar, de quebrar o feitiço devastador que os unia. O som discreto de um guarda se movendo no corredor foi o estilhaçar do vidro. A realidade retornou, cruel e afiada. Khalid endireitou a postura, a máscara de autoridade impassível deslizando de volta para o lugar, embora seus punhos permanecessem cerrados ao lado do corpo. Layla recuou um passo instintivo, o calor em seu rosto se transformando em uma vergonha fria ao se lembrar de quem ela era. Uma cuidadora muda, uma noiva prometida, uma mulher encurralada. O abismo entre eles se reabriu, agora mais vasto e mais perigoso do que nunca. Mas a conexão havia sido feita, a centelha havia saltado. Nada seria como antes. Ambos sabiam, com uma certeza aterrorizante, que acabavam de encontrar algo impossível de ignorar. Uma força que poderia tanto salvá-los quanto destruí-los completamente. A voz dele quebrou o silêncio, não com a fúria que ela esperava, mas com uma calma controlada que era infinitamente mais aterrorizante. "Fale-me do vaso", ele ordenou. A pergunta simples, carregada com o peso de um interrogatório. Layla, incapaz de falar, apenas gesticulou. Seus dedos trêmulos desenhando no ar a imagem do pequeno Omar caindo, de seu próprio corpo se jogando para protegê-lo. Ela apontou para si mesma, depois para os cacos no chão, assumindo a culpa sem uma única palavra. Khalid a observou. Cada movimento dela um golpe em seu peito. Ele via a verdade em seus olhos aterrorizados, a honestidade em seu pânico. A justificativa racional para demiti-la estava ali, clara e fácil. Mas a verdade irracional, a que realmente importava,
era que a ideia de mandá-la embora era fisicamente dolorosa, como arrancar uma parte de si mesmo. Ela fica, ele declarou para Madame Elara, que esperava do lado de fora. O vaso era apenas um objeto. A segurança de uma criança não tem preço. Os dias que se seguiram se transformaram em uma dança perigosa e silenciosa. Uma coreografia de quase encontros e olhares roubados que deixava o ar do orfanato pesado com uma tensão palpável. Khalid, antes uma presença rara e formal, agora encontrava dezenas de desculpas para estar ali. Inspeções inesperadas na ala das crianças, um interesse súbito e detalhado no progresso de cada órfão, reuniões sobre projetos que poderiam ser realizadas em qualquer outro lugar. Seu comportamento beirava a obsessão, uma necessidade primitiva de estar no mesmo espaço que ela, de respirar o mesmo ar. Fadi, seu conselheiro, notou a mudança com uma preocupação crescente. Vossa Alteza parece ter encontrado um novo interesse na filantropia, ele comentou com uma neutralidade estudada. Mas Khalid não respondeu, seus olhos fixos em um ponto distante no corredor, onde uma silhueta feminina acabara de desaparecer, deixando para trás um eco de jasmim e a promessa de uma colisão inevitável. Para Layla, cada dia era uma tortura requintada. Ela tentava se manter nas sombras, mergulhar no trabalho, mas a presença dele era uma força gravitacional, puxando-a para fora de seu esconderijo. Era uma consciência constante e avassaladora. Ela sentia a aproximação dele antes mesmo de vê-lo, um calor subindo por sua nuca, um arrepio elétrico percorrendo seus braços. Sua pele se tornava um mapa de sua proximidade, formigando nas áreas que ele olhava. Sua respiração, normalmente calma e controlada, tornava-se curta e superficial. Todas as suas resoluções de manter distância, de lembrar-se do monstro que ele deveria ser, desmoronavam como areia no instante em que ele entrava em uma sala. Seus pensamentos se fragmentavam em um mantra desesperado e inútil. Não olhe, não sinta, não queira, mas seu corpo, aquele traidor implacável, já havia se rendido, respondendo a ele com uma linguagem própria, antiga e incontrolável. O primeiro toque foi um acidente, um evento tão pequeno e insignificante que sua consequência foi chocantemente desproporcional. Layla estava na pequena biblioteca infantil, tentando alcançar um livro na prateleira mais alta, quando um pequeno banco de madeira vacilou sob seus pés. Ela perdeu o equilíbrio por um instante, um pequeno grito preso em sua garganta, mas antes que pudesse cair, uma mão forte e quente segurou seu braço, firmando-a. Era ele. O contato durou menos de um segundo. A textura de sua pele contra a dela, mas foi o suficiente para enviar uma corrente elétrica violenta e inegável através de ambos. Eles congelaram, os olhos se encontrando em um choque mudo. O mundo inteiro pareceu parar naquele toque. Ele a soltou como se tivesse sido queimado, e ela recuou como se tivesse sido atingida por um raio. Horas depois, ambos ainda podiam sentir a marca fantasma daquele contato, uma queimadura invisível que prometia incendiar tudo. A pressão externa chegou na forma de um envelope selado, entregue por um mensageiro da cidade. O papel era caro, a caligrafia de seu tio, afiada e gananciosa. A carta era um lembrete cruel e direto. Faltavam menos de 20 dias para a chegada de seu noivo. As palavras na página eram correntes, cada letra um elo forjado em dever e desespero. O nome do comerciante, um homem que ela nunca conhecera, parecia veneno em seus olhos. O pânico, que antes era uma corrente subterrânea, agora subiu como uma maré violenta, ameaçando afogá-la. Seu refúgio estava se desfazendo, as paredes de sua gaiola silenciosa se fechando ao seu redor. A liberdade que ela havia comprado com 7 anos de silêncio estava prestes a ser revogada.
o tempo, que antes se arrastava em uma monotonia segura, agora corria em direção ao abismo, e a imagem do rosto de Khalid, uma complicação que ela nunca poderia ter previsto, tornava a queda ainda mais aterrorizante. Naquela noite, no silêncio de seu escritório palaciano, a fachada de Khalid finalmente se quebrou. Fadi o encontrou olhando para a cidade cintilante, mas sua mente estava claramente em outro lugar, presa nos corredores do orfanato. O conselho está pressionando novamente sobre a princesa Amira. Fadi começou, mas parou ao ver a expressão no rosto de Khalid. Era uma agonia crua, a de um rei acorrentado. É ela, Fadi, Khalid sussurrou, a voz rouca de uma emoção contida. A mulher do contrato, a mulher que eu procurei por 7 anos, eu a encontrei. Um momento de triunfo brilhou nos olhos de Fadi, mas foi imediatamente extinto pela próxima frase de Khalid. Mas ela está prometida a outro homem. Um casamento arranjado por sua família. Eu a encontrei tarde demais. O desespero em sua voz era palpável. A impotência de um homem que podia mover nações, mas não podia alcançar a única mulher que importava. Era uma jaula invisível e torturante. Enquanto Khalid confessava seu desespero, Layla travava sua própria guerra silenciosa em seu pequeno quarto. A carta de seu tio jazia sobre a cômoda. Uma sentença de morte para a vida que ela mal começara a imaginar ser possível. Uma parte dela, a parte que fora treinada para obedecer e sobreviver, gritava por lealdade, pela obrigação para com sua família, por mais cruel que fosse. Aquele casamento era sua única rota socialmente aceitável, sua única proteção contra a miséria, mas a outra parte, uma parte recém-desperta e selvagem, uma parte que havia sido tocada pela mão de um sheik, gritava o nome dele em um silêncio ensurdecedor. A culpa era uma maré fria, afogando-a em vergonha por desejar um homem que não era seu, especialmente o homem que ela deveria odiar. Mas o desejo era um fogo subterrâneo, quente e inegável, ameaçando queimar todas as suas defesas e obrigações até que apenas a verdade de seu coração restasse. Uma tempestade de areia inesperada forçou o fechamento do orfanato mais cedo, aprisionando todos dentro. Em meio ao caos de acalmar as crianças assustadas, Layla e Khalid se viram sozinhos na cozinha, procurando por velas extras enquanto a energia falhava. O som do vento uivando lá fora criou uma bolha de intimidade forçada. As barreiras caíram. "Você tem medo de mim?" ele disse, não como uma pergunta, mas como uma declaração dolorosa. Ela não respondeu, mas o leve tremor de suas mãos era a resposta suficiente. A conversa que se seguiu foi fragmentada sobre medos e prisões, cada palavra carregada de um significado duplo. A proximidade tornou-se insuportável. Ele se aproximou, o rosto a centímetros do dela, suas respirações se misturando no ar denso. O mundo se resumiu aos seus olhos, a promessa em seus lábios. Mas, no momento em que ele se inclinou, um grito agudo de uma criança com medo de um trovão quebrou o feitiço. O afastamento foi um golpe físico, deixando para trás uma frustração tão intensa que era quase insustentável. O catalisador da catástrofe não foi um grito ou uma invasão, mas o som suave de um envelope de linho sendo colocado nas mãos de Madame Elara. Dentro, a caligrafia afiada e comercial do noivo de Layla, Karim Al-Jamil, anunciava sua chegada. Não em 20 dias, como o acordo original estipulava, mas em 48 horas, uma mudança de planos, uma viagem de negócios antecipada. A notícia se espalhou pelo orfanato como um veneno silencioso, e quando chegou a Layla, o chão desapareceu sob seus pés. O ar em seus pulmões se transformou em vidro moído, cada inspiração uma agonia cortante. 48 horas. O número ecoava em sua mente, um martelo batendo contra as paredes de seu crânio.
A gaiola, que antes parecia distante, agora estava com a porta aberta, esperando para se fechar sobre ela com uma finalidade cruel e esmagadora. O tempo havia acabado. Não havia mais para onde correr, nem mais sombras para se esconder. A notícia atingiu Khalid como um raio. Vadia entregou com a solenidade de um arauto de guerra, a voz baixa e controlada, mas as palavras eram uma declaração de batalha. O noivo dela chega em 2 dias, Khalid. A calma do sheik se estilhaçou. A máscara de líder controlado, de homem ponderado, desintegrou-se em um instante, revelando o fogo primitivo que ardia por baixo. Uma fúria tão pura e possessiva o consumiu que ele mal conseguiu permanecer de pé. Ele se virou para a janela, os nós dos dedos brancos onde ele agarrava o parapeito de mármore, o material frio mal registrando contra a fornalha de sua pele. Não, ele rosnou, a palavra um trovão contido. Ela não pertence a ele, ela nunca pertenceu. Naquele momento, todas as regras, todos os protocolos, toda a diplomacia se tornaram cinzas. Ele se virou para Fadi, os olhos queimando com uma determinação implacável. Prepare meus guardas, cancele tudo. Eu vou buscá-la. Agora, ele a encontrou no Jardim dos Fundos, o mesmo lugar onde a pequena Zara havia chorado dias antes. A noite estava fria e Leila estava encolhida em um banco de pedra, uma silhueta de desespero sob a luz pálida da lua. Ele se aproximou em silêncio, cada passo uma decisão irrevogável. Laila. A voz dele cortou o ar, não como um sheik, mas como um homem à beira do abismo. Ela se encolheu, o corpo inteiro um grito silencioso de pânico. Ele parou a poucos metros dela, a tensão entre eles, uma corda esticada até o ponto de ruptura. Você não pode ir com ele, ele declarou, a voz rouca, crua. Ela balançou a cabeça freneticamente, as mãos se torcendo no colo, os olhos suplicando para que ele entendesse o que ela não podia dizer. Eu não tenho escolha. Seus olhos gritavam. Eu nunca tive. Ele deu mais um passo, o mundo se encolhendo ao redor deles. Isso acaba esta noite. Eu serei sua escolha. As barreiras finalmente se romperam. Lágrimas silenciosas, quentes e amargas, começaram a escorrer pelo rosto de Laila, enquanto ela balançava a cabeça em negação. Sua angústia era tão palpável que Khalid sentiu como se seu próprio coração estivesse sendo esmagado. Ela gesticulou, as mãos trêmulas, contando uma história de dívida, de obrigação familiar, de tios que dependiam daquele dote para sobreviver. Ela estava acorrentada não por um homem, mas por um sistema inteiro. Eu não posso. Sua alma parecia sussurrar. Foi então que ele confessou tudo. 7 anos, Laila, disse ele, a voz quebrando. Eu procurei por você por 7 anos, recusei princesas, alianças, um futuro inteiro, porque nenhuma delas era a mulher daquela fotografia. Nenhuma delas era você. Eu não me importo com sua família ou com as convenções. Eu me importo com você. Escolha a si mesma. Escolha a mim. As palavras dele a atingiram com a força de uma onda, desfazendo-a. O ar entre eles vibrou, denso com verdades ditas e anos de dor. Ele fechou a distância em um único passo, a mão subindo para tocar seu rosto, o polegar limpando uma lágrima com uma delicadeza que desmentia a tempestade em seus olhos. E então ele a beijou. Não foi um beijo de ternura, mas de desespero e reivindicação. Foi a colisão de 2 almas famintas. Um reconhecimento que queimava através da pele. O sabor dela era salgado de lágrimas e doce de uma promessa desconhecida. Suas mãos, antes inertes, subiram e se agarraram à sua camisa como se ele fosse a única coisa sólida em um mundo que se desfazia. O beijo se aprofundou.
Uma fome antiga finalmente saciada, um fogo líquido se espalhando por suas veias, consumindo toda a dúvida, todo o medo, deixando apenas a verdade crua e ofegante daquela conexão inegável. Quando eles se separaram, ambos estavam ofegantes, o mundo real retornando com uma brutalidade cruel. A conexão estava selada, a verdade inegável, mas a realidade de sua situação permanecia. Ela ainda estava prometida. Ele ainda era um sheik, com um conselho para responder. Ele a segurou pelos ombros, os olhos fixos nos dela, fazendo uma promessa silenciosa que era mais forte do que qualquer voto. "Eu não vou deixar você ir." Ele sussurrou, a voz uma promessa de guerra. Mas por agora, ele tinha que deixá-la. Ela recuou, um passo de cada vez, o coração se partindo a cada centímetro de distância. Ela se virou e correu de volta para a segurança frágil do prédio, deixando-o sozinho sob a lua. Khalid ficou ali, o gosto dela ainda em seus lábios, a sensação dela ainda queimando em sua pele. Ele não a perderia, não de novo. A guerra pela alma dela, pela liberdade dela, havia apenas começado. A despedida foi uma tortura silenciosa, um rasgo em sua alma que nenhuma lágrima podia expressar. As crianças se agarraram às suas pernas, os rostos pequenos contorcidos em uma confusão dolorosa. O choro de Zara, um eco agudo e cortante que a perseguiria para sempre. "Não vá, Layla." A menina soluçou, a palavra um punhal em seu coração já sangrando. Ela apenas conseguiu se ajoelhar e abraçá-los uma última vez, inalando o cheiro de inocência e lar, antes de se forçar a se afastar. Madame Lara a observava com uma tristeza profunda nos olhos, um entendimento silencioso que oferecia conforto e condenação na mesma medida. Horas depois, em um quarto estranho e opulento, servos a vestiram com sedas e pérolas. O vestido de noiva era pesado, frio contra sua pele, uma mortalha luxuosa. No espelho, ela viu uma estranha, uma boneca de porcelana com olhos vazios. O fantasma de uma mulher que havia provado a liberdade por um instante fugaz, apenas para tê-la arrancada de forma mais cruel. Enquanto ela se transformava em uma noiva, Khalid se desfazia em um rei quebrado. O palácio, antes um símbolo de seu poder, tornara-se sua própria prisão de luxo. Por 48 horas, ele se recusou a comer, a dormir, a governar. Fadio o encontrava em seu escritório escuro, as cortinas corridas contra a luz do dia, o silêncio na sala tão pesado que parecia ter forma física. Pratos de comida intocados esfriavam em bandejas de prata e despachos urgentes do conselho se acumulavam, ignorados. O homem que podia dobrar nações à sua vontade estava impotente, acorrentado por uma única promessa feita a uma mulher que agora estava fora de seu alcance. A imagem do beijo deles o assombrava, um fogo fantasma em seus lábios, o som do choro dela, uma tortura em seus ouvidos. Pela primeira vez em sua vida, o poder absoluto era absolutamente inútil. Ele estava perdido em um deserto de desespero, e não havia oásis à vista, apenas a miragem torturante do que ele havia perdido. A atmosfera no grande salão de festas do comerciante era de uma opulência sufocante, uma celebração construída sobre as ruínas da felicidade de uma mulher. Orquídeas brancas, com seu perfume adocicado e fúnebre, cascateavam de arcos dourados. Centenas de convidados. As elites do comércio e da sociedade murmuravam em tons polidos, suas risadas soando como vidro quebrado aos ouvidos de Layla. Tudo estava perfeitamente arranjado, cada detalhe uma pincelada em uma obra-prima de inevitabilidade trágica. A orquestra afinava seus instrumentos, o som melancólico das cordas, um prelúdio para sua sentença. O tempo não corria mais. Ele se arrastava, cada segundo esticando a agonia, tornando a espera insuportável.
do seu quarto. Ela podia ouvir a música começar, um sinal de que sua caminhada em direção à gaiola dourada estava prestes a começar. O mundo inteiro parecia conspirar para empurrá-la para um destino que sua alma rejeitava com um grito mudo e desesperado. No silêncio de seu escritório, algo dentro de Khalid finalmente se partiu. Ele se levantou de sua cadeira, o movimento repentino e violento, e caminhou até a janela, abrindo as cortinas com um puxão furioso. A luz do sol da tarde inundou a sala, e com ela, uma clareza cruel e inegável. Ele não podia viver assim. Um emirado, um legado, uma coroa, tudo era pó e cinzas sem ela. A honra não estava em aceitar a derrota, mas em lutar pela única verdade que importava. O escândalo que Fadi tanto temia seria um preço pequeno a pagar pela alma dela, pela sua própria. A imagem de Layla caminhando em direção a outro homem, seu espírito se apagando a cada passo, foi o catalisador. Uma onda de fúria protetora e amor desesperado o consumiu. Ele se virou, os olhos queimando com uma nova e terrível determinação. O poder não era inútil. Ele apenas precisava da coragem para usá-lo, não por seu reino, mas por sua rainha. No quarto nupcial, enquanto uma serva ajustava o pesado véu de renda sobre seu rosto, Layla se olhou no espelho e a ilusão se estilhaçou. Aquela mulher pálida e submissa não era ela. A verdadeira Layla havia sentido o toque de Khalid. Havia provado seu beijo desesperado, havia ouvido a promessa em sua voz. Viver sem isso não era segurança, era a morte em vida. Uma prisão de silêncio eterno, muito pior do que aquela que ela mesma havia criado. Pela primeira vez em 7 anos, uma faísca de rebelião pura e egoísta se acendeu em seu peito. Ela merecia escolher, ela merecia lutar. O medo de seus tios, do mundo, do futuro desconhecido, de repente, pareceu menor do que o terror de uma vida inteira de arrependimento. Uma única pergunta gritou em sua mente, tão alta que era um milagre que ninguém pudesse ouvi-la. E se ela simplesmente dissesse não? Mas enquanto a dúvida e a esperança guerreavam dentro dela, a porta se abriu. Era a hora. Seria tarde demais? A decisão de Khalid foi como um raio cortando a paralisia do palácio. Ele irrompeu de seu escritório, a energia crepitando ao seu redor como uma tempestade contida. Prepare meu carro e meus guardas pessoais. Agora, ele ordenou, a voz não deixando espaço para questionamentos. Fadi correu para alcançá-lo, o rosto pálido de preocupação. Khalid, pense nas consequências, uma aliança quebrada, um escândalo diplomático. Mas Khalid nem sequer diminuiu o passo. Ele se virou para seu amigo, os olhos negros como a noite e tão implacáveis quanto o deserto. O único escândalo seria eu ficar aqui e não fazer nada enquanto a mulher que amo é vendida como mercadoria. Mova-se, Fadi, ou saia do meu caminho. Não havia mais debate. Nada no céu ou na terra o impediria. No grande salão, a música mudou para a marcha nupcial. As portas maciças no fundo se abriram, revelando a silhueta de Layla, uma visão etérea de tragédia. A cerimônia havia começado. A marcha nupcial começou, cada nota uma martelada no caixão de sua liberdade. Layla sentiu o braço de seu tio em seu cotovelo, uma pressão fria e possessiva que a guiava pelo corredor, adornado com lírios brancos, cujo perfume doce e enjoativo parecia o cheiro da própria morte. O salão estava repleto de estranhos, rostos borrados de uma elite que via nela não uma noiva, mas um contrato selado, uma fusão de fortunas. Ao seu lado, no altar improvisado, Karim Al-Jamil a esperava. Um homem cujo rosto ela mal conhecia, mas cuja complacência a enojava. O celebrante começou a falar, as palavras um zumbido distante e sem sentido. Por baixo do véu pesado, uma única lágrima solitária e quente escorreu por seu rosto. Era o fim.
ela havia lutado em silêncio por 7 anos, apenas para ser derrotada pelo som de uma cerimônia que selava seu destino como uma tumba. A resignação era um gelo em suas veias. Foi então que o som do universo mudou. As portas duplas de carvalho no fundo do salão não se abriram. Elas explodiram para dentro com um estrondo que fez o chão de mármore vibrar e silenciou a orquestra em meio a uma nota desafinada. Um suspiro coletivo, um único som de centenas de pessoas prendendo a respiração, percorreu o salão. Parado na entrada, recortado contra a luz do entardecer, estava ele. Khalid al-Qadir, não vestido como um sheik em trajes cerimoniais, mas em um terno escuro e simples, como se viesse de uma batalha, não de um palácio. Seu cabelo estava levemente despenteado pelo vento e em seus olhos ardia um fogo que parecia capaz de queimar o mundo inteiro. Ele não olhou para ninguém. Seus olhos encontraram os dela através da multidão, através do véu, e a conexão foi um raio, uma corrente elétrica que a atingiu no peito, reiniciando seu coração que ela pensava ter parado de bater para sempre. O silêncio que se seguiu foi mais profundo e mais pesado do que qualquer som. Era um vácuo, preenchido apenas pela intensidade do olhar dele. Khalid começou a andar, cada passo ecoando no salão como uma batida de tambor de guerra. Ele não correu, ele avançou com a certeza implacável de uma força da natureza. Os convidados se afastando de seu caminho como se fossem meros mortais diante de um Deus furioso. Ele parou ao pé do altar, a poucos metros dela, ignorando completamente o noivo humilhado e o celebrante boquiaberto. Sua voz, quando falou, não era alta, mas cortou o silêncio como uma lâmina, carregada de uma dor crua e uma posse inabalável. Esta cerimônia é uma farsa, ele declarou, os olhos ainda fixos nos dela. Esta mulher não pertence a este homem. Ela não pertence a ninguém além de si mesma. E ela me pertence. Ela sempre me pertenceu. O caos explodiu. Um maremoto de murmúrios chocados, de exclamações indignadas. O tio de Layla gritou, o rosto vermelho de fúria e vergonha. Karim, o noivo, deu um passo à frente, gaguejando ameaças impotentes, mas Khalid não se moveu. Seu foco era um laser apontado para a alma dela. Ele, o homem mais poderoso do Emirado, estava ali, despido de seu orgulho, expondo seu coração para que todo o mundo visse, arriscando um escândalo que abalaria reinos. Eu procurei por você por 7 anos. Ele continuou. A voz agora mais baixa, quebrando com a vulnerabilidade que ele não tentava mais esconder. Eu não vou te perder agora. Ele estendeu a mão, a palma aberta, uma oferta, uma súplica, uma promessa. Layla, venha comigo. Escolha a si mesma. Escolha a nós. A escolha estava ali, pendurada no ar eletrificado. A segurança fria de uma gaiola dourada ou o terror glorioso da liberdade ao lado dele. O mundo inteiro desapareceu. Havia apenas a mão dele. Uma âncora em um oceano de caos. O peso do véu, o aperto do vestido, as correntes de dever e honra familiar. Tudo se tornou insignificante. Uma chama de desafio, pura e selvagem, explodiu dentro dela, queimando 7 anos de medo e silêncio. Ela deu um passo, depois outro. Ela passou pelo noivo chocado como se ele fosse um fantasma, ignorou os gritos de seus tios como se fossem o vento. Cada passo em direção a Khalid era um passo em direção a si mesma. Quando finalmente chegou até ele, ela colocou sua mão trêmula na dele. O contato foi uma explosão de calor, de certeza. Então, em um gesto que chocou o salão mais do que qualquer palavra, ela ergueu as mãos e arrancou o véu de seu rosto, deixando-o cair no chão como uma pele velha. Ela olhou nos olhos dele e, pela primeira vez em 7 anos, ela falou seu nome para o mundo, Khalid. A palavra foi um sussurro, mas ressoou como um trovão. Sem hesitar,
Ele a puxou para si e a ergueu em seus braços, virando-se para a multidão atônita. Ela fez sua escolha, ele anunciou, a voz retumbando com autoridade e triunfo. Ele a carregou para fora do salão, passando por rostos chocados e guardas confusos que não ousaram impedi-lo. Enquanto eles saíam, a voz furiosa do tio de Layla ecoou atrás deles, revelando uma verdade feia em seu desespero. Seu tolo, ela não tem nada. Eu precisava do dote dele para pagar minhas dívidas de jogo. A confissão sórdida foi a justificação final, a prova de que ela nunca fora nada além de uma mercadoria. Do lado de fora, sob o céu estrelado, ele a colocou gentilmente no chão ao lado de seu carro. O ar da noite era frio, mas tudo o que sentiam era o fogo entre eles. Ele segurou o rosto dela entre as mãos e a beijou. Um beijo que não era de desespero, mas de promessa, de começo. A guerra havia acabado. A vida deles estava prestes a começar. 7 semanas, ela estava aqui. O pensamento o atingiu com a suavidade da luz do amanhecer. Uma verdade quente e reconfortante que dissolvia os últimos vestígios de qualquer pesadelo. Khalid abriu os olhos não para um teto dourado e solitário, mas para o rosto de Layla, adormecida ao seu lado, os cabelos escuros espalhados pelo travesseiro de seda como tinta sobre uma tela. A respiração dela era um ritmo suave contra seu peito. A mão dela pousada sobre seu coração, como se para garantir que ele continuasse batendo. O fantasma que o assombrou por 7 longos anos havia sido exorcizado, substituído pela presença real, pelo calor inebriante de sua pele, pelo cheiro de jasmim que se agarrava a ela. Ele se moveu com uma delicadeza infinita, com medo de quebrar o feitiço, e a observou, gravando cada detalhe daquela paz conquistada a duras penas. A agonia da ausência havia dado lugar a uma gratidão tão profunda que era quase dolorosa. Uma plenitude que ele nunca soube ser possível. A validação de sua escolha radical não veio apenas de sua paz interior, mas do mundo exterior que antes ameaçava condená-los. Fadil o encontrou no escritório dias depois, não com advertências, mas com um sorriso de alívio genuíno. Vossa Alteza, ele disse, apresentando um relatório. Descobrimos a verdade sobre Karim Al-Jamil. Ele estava à beira da falência, afogado em dívidas de jogo. O casamento era sua última tentativa desesperada de salvação, e sua reputação de crueldade com servos era notória. Cada palavra era uma absolvição, a confirmação de que ele não havia apenas seguido seu coração, mas salvado Layla de uma tragédia certa. Fadi então o olhou nos olhos, a formalidade desaparecendo. Eu estava errado, meu amigo. Você não arriscou o Emirado por um capricho, mas o fortaleceu com um ato de verdadeira honra. A prova final veio em suas visitas semanais ao oásis, onde as crianças, especialmente Zara, agora corriam para ouvir a voz de Layla, clara e melodiosa, contando-lhes histórias de coragem e liberdade. O escândalo que o conselho tanto temia nunca se materializou. Em vez disso, a história de Khalid e Layla se transformou em uma lenda sussurrada nos mercados e nos salões. Um conto moderno sobre a devoção de um sheik que desafiou a tradição por justiça e amor. A mulher que fingiu ser muda tornou-se um símbolo de resiliência, e o líder implacável revelou-se um homem de coração inabalável. Layla floresceu sob o sol da aceitação. A voz que ela escondeu por tanto tempo agora era sua maior alegria, enchendo os corredores do palácio com risadas que Khalid descrevia como a música de sua alma. Em uma noite, enquanto caminhavam pelo jardim iluminado por lanternas, ela parou e se virou para ele, os olhos brilhando. Por 7 anos, meu maior sonho era dizer meu próprio nome sem medo. Ela sussurrou.
Você não apenas me deu minha voz de volta, Khalid. Você me deu um motivo para usá-la. Você me deu um lar. O peso da culpa que ele carregara por tanto tempo finalmente se dissolveu completamente. Naquela noite, na mesma varanda onde ele sentira o pressentimento de sua chegada, eles observaram a cidade cintilar abaixo, não como um governante e sua consorte, mas como duas metades de uma mesma alma. O ar não estava mais carregado de uma busca desesperada, mas sim da promessa serena de um futuro compartilhado. Ele segurou a mão dela, entrelaçando seus dedos, o contato agora familiar e essencial como o próprio ar que respiravam. Eu costumava olhar para esta cidade e ver apenas meu dever, ele disse, a voz baixa e cheia de uma emoção profunda. Agora, eu olho para ela e vejo o mundo que construiremos juntos. Ela se inclinou contra ele, a cabeça em seu ombro, o silêncio entre eles confortável e completo. A longa e solitária noite de 7 anos havia finalmente terminado. A busca havia chegado ao fim, a vida, enfim, começara, e ela estava ali, ao seu lado, para sempre.